وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Ponte Verde para falar tudo sobre futebol de seleções e o caminho até a Copa do Mundo de 2026. Eu sou Gabriel Salaf, a gente está aqui nesta semana repercutindo tudo o que aconteceu na data FIFA, já falamos sobre os Jogos do Brasil, já falamos sobre eliminatórias asiáticas e agora é hora de falar do que rolou na CONCACAF, no início das eliminatórias, também Liga das Nações e os últimos classificados para a Copa América. Teve vários jogos aí, muito bons jogos, inclusive. Então, peço desde já para você seguir a gente nas nossas redes sociais, se você não nos segue, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. Aqui a gente está nessa repercussão nessa semana, mas lá, desde a semana passada, tem muita análise, tem muito conteúdo legal falando sobre tudo que rolou na data FIFA. Também, se você não está inscrito aqui no Spotify ou no YouTube, se inscreva, siga, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, participe da interação aqui embaixo se você está no Spotify. Ajuda muito a gente a fazer esse podcast, a fazer o nosso conteúdo do Ponte Verde, e se você puder, claro, nos ajude financeiramente, nossa campanha de apoio financeiro, apoia.se/Ponte Verde, com R$10 por mês, você pode nos ajudar a manter esse projeto, a nos fortalecer aí nesta caminhada. E se você não puder ajudar financeiramente, a gente pede para que você compartilhe o podcast, nossos conteúdos com seus amigos, para que chegue mais e mais pessoas. Ao meu lado hoje está ele novamente, César Marinho, que está se preparando para o reparte, está gravando esse podcast no dia 3 de abril, quarta-feira, à tarde. Mas aqui a gente vai falar sobre CONCACAF. César, principalmente nas eliminatórias para a Copa do Mundo, duas histórias fantásticas, uma delas até impressionante, mas chama muita atenção, né? Essas histórias que temos para contar aí sobre o que rolou na CONCACAF nessa data FIFA. Seja bem-vindo. Exatamente. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Novamente participando pela segunda vez, um prazer estar aqui falando do que a gente gosta, que é futebol de seleção. Eu gosto bastante de futebol de seleções e falar da CONCACAF é sempre especial. Foi uma eliminatória que agora chegamos à primeira fase de grupos e essa fase pré-eliminar de eliminatórias é bem legal, né, de assistir. Foram dois jogos equilibrados, até me surpreendeu, a gente vai falar um pouquinho dos jogos, mas até me surpreendeu a gloriosa seleção de Anguila. Não esperava a seleção de Anguila e imagino o prazer que vai ser agora, né, em outra fase. Então foi bem legal a assistir e acompanhar. Lamento, a única coisa que eu lamento dessa fase preliminar foi a eliminação do técnico brasileiro, né, do Damiano, que foi eliminado. Não vou falar que é uma surpresa, uma frustração, não, porque eu sei que o confronto ia ser bastante equilibrado. Mas, por ser brasileiro, né, a gente já ficava na torcida de avançar um pouquinho mais, mas, enfim, foi isso. Pois é, a gente vai falar muito sobre esses dois confrontos aqui agora no nosso podcast, né? Dois confrontos aí, como o Sérgio já falou, teve a eliminação frente do Giba, que participou até aqui do podcast conosco, a classificação de Aquilo. Então vamos começar com talvez a história mais surpreendente, né? A Anguila, que é a seleção que é a penúltima colocada no ranking da FIFA, até outrora, né? A gente está gravando, como falei, no dia 3 de abril, provavelmente no dia 4 de abril temos a atualização do ranking da FIFA, e talvez a Anguila consiga ganhar algumas posições por conta dessa classificação, lembrando que são 2 empates, então não é uma vitória, então talvez isso possa pesar. Todo mundo empatou, né? Acho que isso é o mais curioso. E nós tivemos 2 confrontos, lembrando, os confrontos foram nos países mesmo, não tivemos aquela questão de manda no lugar e para contar como mando de campo. Não, realmente os jogos foram nos países. Então, no dia 22 de março, nós tivemos em The Valley um empate sem gols entre Anguila e Turcos e Caicos, e em Providenciales, no dia 26 de março, o empate em 1-1. Billy Forbes, sempre ele, o cara que faz mais gol pela seleção de Turcos e Caicos, parece que é sempre ele que faz, abriu o placar, mas ainda no primeiro tempo de pênalti, o Luke Perez empatou o jogo. E aí, nas cobranças de pênalti, o Cadet abriu para Turcos e Caicos, Larris, o goleiro da Anguila, perdeu, só que daí Lowesley perdeu para Turcos e Caicos, o Perez marcou, o Paul e o Jeans marcaram, o Howell perdeu para Turcos e Caicos, o Connor marcou, o Forbes fez o dele, e o Carpenter, que tinha a chance de marcar o gol da classificação, perdeu, só que o Martin marcou, né, perdeu a cobrança para Turcos e Caicos, e aí Kean Duncan marcou
o histórico da classificação de Anguilla, né, a primeira classificação na história desse país, que, como a gente falou várias vezes, tem muitas dificuldades, né, para se manter, para conseguir, né, fazer bons jogos, e conseguiu aí essa classificação histórica. Fica o fato curioso, né, que é um país, uma seleção que nunca venceu um jogo de eliminatórias, e consegue logo de cara, né, essa classificação, mesmo sem vencer. E aí entra um pouco daquilo que a gente falou, né, César? Jogadores que talvez não estavam sempre com as seleções, até algo que o Giba Damiano falou, porque ele teria como benefício para a seleção das Ilhas Virgens Americanas, que aconteceu isso também em outros países. A gente citou aí o exemplo do Kian. O Kian é um jogador que não estava na última convocação da Anguilla, e ele fez aí o gol, ele joga na Inglaterra, assim como o Luke Perez, que é um jogador de Anguilla. Ou seja, as seleções foram beneficiadas por isso, e talvez isso explique um pouco, né, desse crescimento de nível de Anguilla. Não sei se você teve a oportunidade de ver, até fica aqui a curiosidade que os primeiros jogos são fantasmas. Tem um gol ou outro filmado, um lance ou outro, mas os jogos de volta, a CONCACAF postou os melhores momentos. E pelo jogo de volta, foi possível ver principalmente a Anguilla, depois que empata o jogo, faz por merecer, mesmo que essa vaga venha nos pênaltis, né, César? Foi um jogo bom de Anguilla, que foi o que a gente pôde perceber, até naquilo que a gente pôde acompanhar de Anguilla no ano passado e nas últimas partidas da seleção. Exato, Gabriel. Dos 2 jogos dessa eliminatória, o que realmente surpreendeu foi a passagem de Anguilla, e não esperava, depois do empate dentro de casa, decidir fora de casa, chegou a fazer o seu gol, buscou o empate e, como você falou, quase conseguiu fazer a virada ainda. Então, realmente me surpreendeu, porque muita gente pode pensar, e eu até compreendo, porque é um futebol que, às vezes, a seleção, muitas vezes a pessoa nem sabe que existe o país, né? Imagina que tem uma eliminatória dos países. Então, pensa que é tudo no mesmo nível, mas às vezes não. Há uma diferenciação, às vezes, de investimento, de jogador, tem ilha lá que vai buscar, tem país pequeno que vai buscar jogador que, tipo, ascendência naquele país, descendência naquele país, enfim. Então, são diferentes, são processos, às vezes, um pouco diferentes. E surpreende bastante essa classificação de Anguilla, mereceu. Eu acho que vai ser uma experiência, assim, fantástica, né? Porque logo a estreia já é contra o Suriname, né? A gente até brincou uma vez no último podcast, já tô aqui do lado quase, né? Vontade de pegar um avião para ver se Suriname e Anguilla é alto. mas enfim, vai entrar na fase de grupo junto com El Salvador, que é uma seleção tradicional da CONCACAF. Eu acho que vai servir muito de aprendizado e tentar também lá no país, tentar continuar desenvolvendo o futebol, por causa que eu acho que tem que ser assim, tem que ter essa experiência, tem que jogar com seleções um pouco mais fortes dentro da sua região e ter essa experiência para tentar fortalecer cada vez mais. Pois é, e você falou aí dessas seleções aí que tem jogadores, não digo naturalizados, mas com essa descendência. Os jogadores mesmo que a gente citou aqui, o Luke Perez, o Kian Duncan, que fez o gol aí da classificação, são jogadores que são nascidos na Inglaterra, né? São jogadores que têm antecedência de Anguilla, e a Anguilla foi atrás. Então é muito legal ver esse processo, né, que contabiliza, que ajuda a seleção a evoluir. Acho que esse é o principal ponto, né? Anguilla, como a gente falou, não veio de um 2023 muito bom, não era favorita por esse confronto, até, por exemplo, a gente brinca com o Billy Forbes, mas o Billy Forbes é um cara que já jogou em vários times dos Estados Unidos, né? O Billy Forbes fez dupla de ataque com o Drogba no Phoenix, né? Então é um jogador aí que já tem uma certa experiência dentro do futebol internacional. E são jogadores novos, até estava vendo aqui que Anguilla, na última convocação, convocou o Jarrell Thompson, que é um jovem que joga no Chester é um time, vamos dizer assim, mais conhecido, da Inglaterra, que tem 16 anos apenas. Então, a gente vê como elas são seleções jovens, e essa questão acho que conta numa experiência, você estava citando aí, a gente citou isso nas eliminatórias asiáticas, né? A gente falou isso, o Leandro Stein, a gente citou isso até no podcast com o Yuri Casar, a gente falou sobre isso, que você avançando para uma fase, que nem, por exemplo, Anguilla agora vai cair no grupo junto com Suriname, El Salvador, que você já antecipou, também São Vicente e Granadinas, e a seleção de Porto Rico. Então, já é uma experiência grande, né? Já vai conseguir enfrentar pelo menos 2 seleções aí que são um patamar mais alto da CONCACAF, não chega a ser tão elevado assim, mas uma seleção que já disputou a Copa do Mundo com El Salvador, uma seleção que vive um estádio emergente, que tem um craque jogando em alto nível na Europa, né? Que é o caso do Suriname, né, que tem um jogador na La Liga, que jogou antigamente na Bundesliga. Então, a gente tem esses jogadores aí que trazem essa experiência, né? Então, a gente vê que há essa evolução, e acho que isso é muito legal da gente acompanhar, né? A gente tem esse ponto de poder ter uma evolução
de jogo, né? Então, esse é um passo de crescimento. É o Geraldo Becker. Fugiu do nome, no nome do Becker da minha cabeça, mas é o Geraldo Becker, o jogador que eu tô falando. Então, só de você falar que você ter esse confronto, você ter viagem, talvez você receber um Suriname dentro de casa, até vou dar uma olhada aqui na tabela, porque ela já está definida, como a gente falou, já são 2 jogos em casa e 2 jogos fora. A Anguilla vai poder ter essa experiência, né? Óbvio, na última eliminatória, até por conta do modo que a CONCACAF fez, a Anguilla disputou a fase de grupos, né? Não teve essa fase preliminar, digamos assim, então a Anguilla chegou a jogar jogos já de outras fases, mas tendo esse avanço, né? Tendo esse crescimento dentro da eliminatória é muito importante, é muito interessante, justamente para desenvolver. Você falou que vai enfrentar a Suriname na estreia, esse jogo vai ser a Anguilla. E a Anguilla também vai receber El Salvador, ou seja, os 2 jogos principais, digamos assim, contra as seleções principais, vão ser em casa, né? E depois vai enfrentar fora a seleção de Porto Rico e a seleção de São Vicente e Granadinas. Então, é muito interessante ver isso. Imagine Geraldo Becker jogando na ilhazinha lá, que é a Anguilla. Vai ser muito interessante ver esse confronto, viu? Então, é legal. E fica o lamento para Turcos e Caicos, como a gente falou, talvez tenha um jogador mais importante, mais conhecido dessas 4 seleções que disputaram a primeira fase, que é o Billy Forbes, né, que é um jogador que é o maior artilheiro da história de Turcos e Caicos, que é o que tem mais história, já jogou em times de expressão entre aspas, mas times, vamos dizer, importantes dos Estados Unidos, e consegue aí, e acaba ficando de fora dessa segunda fase. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre Turcos e Caicos, César. Não, como eu disse, é sobre a Anguilla, rapidamente. A Anguilla surpreendeu, provavelmente vai perder os 8 jogos, creio que vai perder os 8 jogos dessa fase de grupos, mas esse é um processo. É um processo também importante de estar para esses jogadores que têm a descendência, ou eles possuem a ascendência lá de Anguilla, poderem jogar pela seleção daquele país, porque, na verdade, é tudo um prol do incentivo, né? Você vê a sua seleção do país que você pode defender chegando numa outra fase de eliminatórias. Por mais que, como eu disse, não acredito que vai se classificar, acho que vai ficar longe disso, mas é um incentivo a mais. Pô, a seleção está crescendo, a seleção conseguiu uma classificação, a seleção subiu no ranking da FIFA, a seleção agora vai jogar com o Suriname, com o El Salvador. Então, assim, deve dar um interesse maior do pessoal fortalecer aquela seleção. Então, é por isso que eu falo também que essa classificação de Anguilla vem uma muito boa hora para tentar continuar desenvolvendo o futebol da seleção. Pois é, estou tentando aqui definir qual que é o nível que joga o nosso amigo Kyan Duncan, mas eu não estou conseguindo achar aqui qual. Ele joga atualmente no time do Flagwell Hat, e ele joga na Commonwealth Continuous League, então não há um nível aqui definido. É uma liga semi-profissional, né? Eu estou até tentando ver se há esse nível, mas não chega a ser isso, e até tem clubes aí de Jersey nessa liga, né? Então, é a 9ª divisão, porque ela está dizendo aqui que promove para a 8ª divisão. Então, para você ver como, joga na Inglaterra, mas é um nível muito abaixo da Inglaterra, mas mesmo assim, nesse processo de evolução, consegue ajudar a sua seleção. Então, vamos ver aí como que vai ser de fato. Eu concordo com você, acho que muito provavelmente vai ganhar algum ponto na segunda fase. Talvez se El Salvador ajudar muito, né? El Salvador, a gente sabe, tá 22 jogos sem vencer, não consegue ser nem Bonaire, então acho que não é de se duvidar que El Salvador faça uma força para a Anguilla conquistar um pontinho nessa segunda fase, mas é um processo que é uma caminhada, né? A gente falou até no podcast 61 sobre o Paquistão. O Paquistão é essa mesma situação. Fez história, passou da primeira fase pela primeira vez na história, ganhou um jogo de eliminatória pela primeira vez na história, chegou na segunda fase, perdeu já 4 jogos, está eliminado, mas não deixa de ser uma grande história. E a Anguilla também constrói essa grande história, mesmo passando nos pênaltis e mesmo por Turcos e Caicos sendo eliminadas sem vencer, sem perder um jogo. E quem também foi embora sem perder um jogo foram as Ilhas Virgens Americanas, o técnico brasileiro Giba Damiano. E acho que a eliminação das Ilhas Virgens Americanas dói um pouquinho mais. Por que eu digo isso? Porque no jogo de ida, a seleção do treinador brasileiro abriu o placar com Jet Plástica aos 73 minutos de jogo, ou seja, se minha matemática não está enganada, aos 28 segundos do tempo. Porém, nos acréscimos, a seleção das seleções britânicas empatou com o Hugo Lisiaro, numa bola que ficou viva na área. O Hugo acabou empatando esse jogo. No jogo de volta, 0-0 no marcador, até as Ilhas Virgens Americanas jogaram uma boa parte do jogo com 1 a menos, e lembrando aqui que também teve a questão da prorrogação, então a expulsão, se eu não me engano, foi ali por volta dos 70 minutos de jogo. Eu estou até aqui abrindo para confirmar, ver se tem certinho no site da FIFA isso, mas eu recordo que eu cheguei a ver essa súmula e estava lá que teve uma expulsão
aos 70 minutos de jogo e conseguiu segurar até os pênaltis. Porém, nos pênaltis brilhou a estrela dos goleiros, né? Até é muito legal você acompanhar, tem no site da CONCACAF essa disputa de pênaltis, né? O Frank Beckles pegou 2 pênaltis, as seleções americanas tentaram meter ali o Crew, né? Teve alteração de goleiro, o Giba Damiano fez essa, né? Tirou ali o Darren Ramos e botou o Waylon Joseph. O Waylon Joseph até pegou um pênalti, mas não adiantou, né? Porque ali no duelo, nos pênaltis, o White e inclusive o Blasca, que fez o gol lá, né, no primeiro jogo, acabaram perdendo. O Gallimore perdeu para as Ilhas Britânicas, mas isso não adiantou. Vitória das Ilhas Britânicas, que também é outra seleção que avança pela primeira vez na história, nunca venceu um jogo e também avança. E fica essa dor para as Ilhas Americanas, porque conseguiram segurar um jogo que ficaram a maior parte com 1 a menos e também estavam vencendo o jogo até o finalzinho ali, tomaram um gol nos acréscimos. Dói um pouco para o Giba, dói um pouco por isso, mas é aquilo, era um confronto muito equilibrado nessa exército. 2 seleções, como já falamos, reforçadas por atletas que não estavam jogando de rotina e acabou aí, né, com a classificação das Ilhas Britânicas, que consegue também, dentro do seu processo de evolução do futebol, um resultado histórico. Exatamente, foi um confronto que a gente até analisou aqui antes, fizemos uma prévia do jogo, um confronto extremamente equilibrado, essas 2 seleções têm até uma proposta bem parecida de conseguir selecionar jogadores, cada um da sua maneira, mas é um processo um pouco parecido. O jogo em si, você resumiu bem, o jogo sim, eu tive um pouco mais de oportunidade de ver as imagens, os melhores momentos, alguns lances, então foi um jogo realmente equilibrado e uma pena para a Ilhas Americana, creio que a expulsão também do Ferro, do seu zagueiro, prejudicou, porque a seleção das Ilhas Americanas ficou um bom tempo desse jogo decisivo com um jogador a menos, acabou sofrendo depois o gol, e saiu nas cobranças de pênaltis. Essa eliminatória acabou terminando com empate, que era até compreensível terminar o empate e ser decidida nos pênaltis pelo equilíbrio das 2 seleções. E como eu disse aqui, eu lamento muito por causa do treinador, do Giba, por causa que, enfim, era uma oportunidade de termos o técnico brasileiro já numa fase um pouco mais aguda das eliminatórias da CONCACAF. E seria bem legal ver como é que seria esse desenvolvimento desse trabalho lá. Se ele ficasse, agora as Ilhas Britânicas estão na segunda fase das eliminatórias, junto com Dominica, República Dominicana, Guatemala e Jamaica, ou seja, o Giba ia treinar sua seleção contra a seleção jamaicana, que é uma seleção aí que vai aparecer bem forte aí nesse grupo para conseguir uma classificação, inclusive não só do grupo, mas para conseguir uma classificação para o próximo Mundial. Mas fica uma pena, mas enfim, quem não assistiu a entrevista dele, você pode falar até melhor. Eu assistia no canal do Conte Verde, foi bem legal a entrevista dele, ele fala muito bem da seleção, como é que se deu o processo, como ele foi chamado, o que ele está fazendo para desenvolver o futebol naquele país. Enfim, vai ficar para uma próxima. Parabéns para as Ilhas Virgens Britânicas, que no confronto equilibrado conseguiu ter mais competência nas cobranças dos pênaltis. Pois é, e até mesmo o jogo antes da expulsão estava muito equilibrado, né? Esse segundo jogo estava 0-0, mas as 2 equipes tendo chances, e pelos melhores momentos a gente nota que a partir do momento que as Ilhas Virgens Britânicas ficam com um jogador a mais, elas conseguem ter, né, vamos dizer assim, um maior benefício, maior criação, né? Na prorrogação mesmo, as Ilhas Virgens Britânicas é quem mais cria oportunidades de gol, é quem mais tem oportunidade de jogo, de chances de fazer o gol, então pesou muito essa expulsão, né, para as Ilhas Americanas, mas também pesou aí nos pênaltis, mesmo com a troca, que nem eu falei, a lá Cru na Copa do Mundo, não deu para o Giba Damiano, e como ele falou, né, o Giba Damiano, ele estava no processo, talvez frustre um pouco, ele falou até que poderia sair da seleção, a gente fica no aguardo, né, para ver se isso vai se confirmar ou não. Eu já vi que as Ilhas Americanas já postaram no Instagram que vão contratar pessoas para cuidar do futebol da base agora. É muito interessante justamente para manter essa cultura, independente se o Giba ficar ou não, independente dessa eliminação. Então é ver como vai ser esse processo, essa continuação, lembrando que neste ano já tem Liga das Nações da CONCACAF, ou seja, o calendário não para essas seleções, mesmo sem eliminatórias, o que é importantíssimo. Talvez ano que vem fique sem calendário, porque não teremos a Liga das Nações da CONCACAF no ano que vem, justamente pelas eliminatórias para a Copa, vai ser o período onde vai estar disputando a fase final. Isso talvez seja um prejuízo, mas como eu falei, as outras seleções também vão estar fora, né? Porque a segunda fase vai ser disputada em junho desse ano e em junho do ano que vem. São 4 jogos. E como você falou, as Ilhas Britânicas caíram aí no grupo da Jamaica, né? Grupo que o Giba estava até brincando, né? Imaginando o Bailey marcando, o seu lateral esquerdo marcando o Bailey. Né? Agora quem vai ter essa dor de cabeça é o pessoal lá das Ilhas Americanas.
como você antecipou, tem a Jamaica, tem Dominica, a República Dominicana e Guatemala nesse grupo. As Ilhas Britânicas estreiam em casa contra a Guatemala e também vão receber a Jamaica no ano que vem. Também vai ser muito legal ver a Jamaica e o pessoal lá, mesmo com uma crise, né, que foi até para o Bailey, que colocou lá, falou que não joga pela seleção enquanto as coisas não resolverem. Né, vamos ficar de olho como isso vai se resolver. E a gente vai acompanhar aí as nossas primeiras vertentes aí dessa eliminatórias da CONCACAF. Começou nessa data FIFA de março e vai voltar no mês de junho. No mês de junho a gente tem o início da segunda fase. Lembrando, na segunda fase nós temos esses grupos, né, de 5 seleções cada mesmo. São 6 grupos de 5 seleções. Os 2 primeiros avançam para a terceira fase. Terceira fase que é disputada no ano que vem. Na terceira fase, aí sim, a gente descobre quem vai para a Copa do Mundo. Lembrando, claro, que Estados Unidos, Canadá e México já estão na Copa por serem pais e sérios. E falando... Gabriel, rapidamente... E essa é a grande chance das seleções, né? Porque você nunca teve tanta vaga assim para a CONCACAF. Além de ter tanta vaga, você já tira os Estados Unidos, Canadá e México da disputa. Ou seja, eu tô falando isso aqui, é um apelo para minha gloriosa... Eu admito, eu sou clubista, eu tenho uma seleção na CONCACAF, que é a seleção de El Salvador, que não fez, como você falou, há trocentos anos, mas que é a grande chance de todas as seleções, mas fica aqui a minha torcida para El Salvador, quem sabe, se reerguer e conseguir a sua classificação para a Copa do Mundo, porque se não conseguir dessa vez, meu amigo, aí vai ficar muito difícil. Eu vou meter a corneta e falar que se El Salvador passar para a segunda fase, para a terceira faixa vai ser muito, hein? Esse grupo que tá ali com esse acho que já vai ser uma vitória se El Salvador passar para dessa segunda fase. Então, vamos lá agora falar, aproveitando que já falou até mesmo de seleções que vão disputar, temos a Costa Rica, temos o Canadá, que vão disputar a Copa América. Né, nós tivemos aí a definição dos últimos classificados para a Copa América num play-off, num play-in, na verdade, como a CONCACAF chamou, vindo da Liga das Nações da CONCACAF. Como a gente esperava, o Canadá, sem muitos sustos, bateu a seleção de Trinidad e Tobago por 2-0, conseguiu aí a sua classificação, vai lá para o grupo da Argentina, né, junto com a Argentina, junto com o Chile, junto com o Peru. O jogo de abertura da Copa América será Argentina e Canadá. E a Costa Rica, talvez com um pouco mais de suor, e não vou dizer imprevisível, mas a gente não esperava, talvez, a Costa Rica, com uma boa atuação, que foi o que aconteceu, bateu Honduras por 3-1 de virada, né? Honduras saiu na frente com o Michael Chirinos, um golaço, mas só que 2 minutos depois a Costa Rica conseguiu empatar esse jogo. E acho que esse foi o grande trunfo da Costa Rica, de conseguir empatar o jogo logo na sequência, e aí conseguiu a virada no segundo tempo, conseguiu matar o jogo no golaço do Madrigal. Né, e ficou aqui um destaque, a gente falou por muito tempo, né, César, que a Costa Rica está sem renovação, está sem jogadores, e me destacou muito ver como o Manfred Ugalde jogou esse jogo. Eu acho que é um jogador para ficar de olho. Né, a Costa Rica está no grupo do Brasil, o Brasil vai estrear com a Costa Rica na Copa América, Costa Rica, Paraguai e Colômbia, o grupo do Brasil na Copa América, e o Ugalde, que é um jogador que joga no futebol russo, ou seja, não está perdido pelo futebol costarriquenho, como a maioria da seleção. É um cara de 21 anos apenas, ele mostrou muito boa habilidade. Eu vi já costarriquenho completamente iludido, já falando que é o melhor jogador da América Central. Eu senti uma cutucada nos panamenhos, né, que tem um cuco lá, que tá jogando muita bola, o Carrasquilha, perdão. E, enfim, como que você viu essas classificações? O Canadá dentro do esperado, a Costa Rica, a gente apostou em Honduras, e o clima no estádio era isso, né? O jogo foi no Texas, tava cheio de hondurenho no estádio, não sei se você conseguiu assistir, era incrível, as imagens, as arquibancadas lotadas de hondurenho, e a Costa Rica, acho que não fica surpresa não pela classificação, mas porque conseguiu jogar muito bem. O Gustavo Alfaro conseguiu encaixar bem o seu jogo e virar, né? Conseguiu manter a resiliência para virar o jogo para cima de um. Primeiramente, eu tenho que falar de uma depressão que eu tenho quando eu vejo 2 equipes da CONCACAF jogando nos Estados Unidos. Eu sei que a paz de migração é muito grande, eu sei que tem o público de lá, tem muito, principalmente na região do Texas, né? Se você ir mais para o norte dos Estados Unidos, não tem tanto, mas assim, daquela região do Texas, pegando também a outra região da Flórida, os Estados Unidos do Sul, da região mais sul dos Estados Unidos, do centro para o sul, tem muita galera da América Latina, então é até normal, e por isso que os estádios se enchem. E muitas vezes até México e Estados Unidos jogam lá, tem mais torcida até barulhenta do México que dos Estados Unidos. Mas fica aqui o registro, entre depressão quando eu vejo um Costa Rica e Honduras importante lá nos Estados Unidos. Enfim, sim, a seleção costarriquenha, ela tem ainda uma dificuldade, me surpreendeu porque eu esperava até mais da seleção hondurenha, mas foi incontestável a classificação de Costa Rica. A questão da Costa Rica tem um processo, está com um processo de renovação, mas um processo talvez
um pouco demorado desde quando começou, mas que agora talvez comece a surtir algum efeito. A média de idade da seleção costarriquenha são 26 anos. Então, ou seja, é uma média de idade mais ok. Então, você consegue começar a colher alguns frutos, começar a olhar alguns jogadores próprios da Liga Costarriquenha, e a classificação de Costa Rica foi extremamente merecida. Dos grandes nomes dentro da seleção costarriquenha que começaram a partida, o único mesmo dos experientes de Copa 2014, por exemplo, é o Navas, mas o Navas tranquilo. Para goleiro, manter um bom nível, e isso aí é tranquilo. Mas também destaco a participação do Brenes, do Galo, que fizeram uma boa partida. O Madrigal, como se citou, também uma outra boa partida. O meio-campo da Costa Rica foi muito bem nesse confronto contra a seleção de Honduras e conseguiu essa sua classificação para jogar a Copa América. Pois é, fica o destaque também do Canadá, que é uma seleção que é emergente dos últimos anos, né? Pegou o Trinidad e Tobago, que veio aí, vamos dizer assim, aos trancos e barrancos. Não digo não aos trancos e barrancos, mas é uma seleção que não era nem para estar disputando a Liga das Nações ano passado, só disputou por conta do rolo com a Nicarágua e conseguiu chegar até uma classificação tranquila, né, Gabriel? Exatamente. O Canadá não tomou tanto. Assim, conseguiu o gol da classificação já nos acréscimos, foi 2-0, mas o jogo todo dominou a equipe de Trinidad e Tobago. Que Trinidad e Tobago sem New York não é a mesma coisa. Exato, então já faz um tempo, né, que já não é a mesma coisa, mas como você falou, até só para pontuar aqui, o Canadá abriu o placador aos 16 minutos com o C. Larry e fechou aos 46 com o Jacob Schafferburg, os dois gols marcados no segundo tempo, mas o jogo inteiro foi do Canadá, né, um jogo mais tranquilo, obviamente, você não pode jogar naquela, vou fazer o gol quando quero, mas o Canadá abriu o marcador, não precisou forçar tanto o jogo, digamos assim, para garantir vaga nessa Copa América. É muito importante, né, para a seleção canadense. Eu vou até aqui bater, porque como o Canadá, a gente agora está mais acostumado, porque o Canadá disputou a Copa do Mundo, está nesse momento de auge, mas o Canadá não é uma seleção forte historicamente da CONCACAF, né, é uma seleção que vem desse auge aí desde 2020, né, no começo dessa década, fez aquela eliminatória fantástica, né, que garantiu a vaga na Copa do Mundo, mas na Copa América, eu estou até tentando puxar aqui, eu não me recordo do Canadá jogando, né, estou até olhando aqui para ver se eu lembro. O Canadá é a primeira vez que o Canadá vai jogar a Copa América, então ele ia jogar em 2001, mas acabou desistindo. Né, foi convidado, mas acabou desistindo naquela ocasião. Então o Canadá agora vai jogar pela primeira vez a Copa América, lembrando que a Copa América tem esse nome, mas é uma competição que envolve países da América do Sul, mas sempre precisa convidar a gente para ter quórum, né? Naquela edição de 2001, o Canadá ele acabou desistindo e no seu lugar o pessoal convidou ali, se eu não me engano, deixa eu até bater o olho aqui, que eu acho que é Costa Rica e Honduras, né? Que foram convidadas também, e o Canadá acabou metendo o pé. Então, e eu acho que foi nessa Copa América que o Honduras eliminou o Brasil. Exatamente, foi essa Copa América, então é graças ao Canadá que a gente tem essa memória aí triste que a Honduras eliminou o Brasil. Então, o Canadá nunca jogou a Copa América, mas já tem influência direta com os brasileiros. E agora, para fechar, você falou de México e Estados Unidos no Texas com mais mexicanos, aconteceu também nessa data FIFA, justamente o confronto entre México e Estados Unidos para decidir a Liga das Nações da CONCACAF. Nas semifinais, nenhuma novidade, apesar da Jamaica, por muito pouco, não conseguir a classificação, né? Vencia o jogo até o finalzinho do segundo tempo, onde acabou sofrendo gol de empate. Na prorrogação, os Estados Unidos venceram por 3-1, né? Quase que a Jamaica avança para essa final, sem grande parte dos jogadores, sem o Bailey, sem o Antônio. E a seleção do México, apesar de tudo aquele prognóstico positivo que a gente passou para o Panamá, acabou massacrando, sem muito esforço, a seleção panamenha por 3-0. Mas na final, os americanos não deram chances para os mexicanos. 2-0, terceiro título dos Estados Unidos na Liga das Nações da CONCACAF em 3 edições do torneio, né, César? Então, acho que é um feito muito curioso, muito marcante, né, dos Yankees nesse cenário que, vamos dizer assim, não dá brechas, porque a Liga das Nações não deu brecha para uma outra seleção conquistar. Já bateu o México na final, já bateu o Canadá na final e mantém essa hegemonia. Gabriel, eu acho muito pesado a gente falando da seleção mexicana. A seleção mexicana vive um mau momento há bastante tempo.
não é de agora. Trocas constantes de treinador. Lozano, por exemplo, vai sair, vai até, não sei se tem a confirmação ainda, mas o Filipão, né, estava sendo vinculado lá à seleção mexicana. Mas a seleção mexicana perder para os Estados Unidos, e não é só perder. O México agora tem uma freguesia recente contra a seleção norte-americana. Isso dói muito para o mexicano. Porque se uma coisa que o México jogava na cara do povo Yankee, olha, nós somos melhores no futebol. E agora o México é freguês dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm vencido o México até com certa facilidade. E nesse último jogo, desses 2-0, os Estados Unidos finalizou 3 vezes mais na direção do gol certo que a seleção mexicana, teve mais posse de bola, teve mais escanteio, ou seja, foi quase o dobro de escanteio, foi um domínio da seleção norte-americana muito, muito grande. E para o povo mexicano, para a torcida mexicana, isso aí pesa bastante, porque, como a gente falou, há sempre um conflito, é uma situação, às vezes, bem complicada entre os dois países, que extrapola até o futebol, e um dos orgulhos do mexicano sempre foi no futebol a gente se garante contra vocês. Mas não, e você vê esse jogo, eu consegui acompanhar o jogo inteiro, foi transmitido, e você vê uma soberania da seleção norte-americana com grande vantagem sobre a seleção mexicana. E olha que o Pulisic, por exemplo, não fez uma grande partida, o Wright não fez uma grande partida, alguns jogadores sim, o Reina fez uma boa partida, o Ea fez uma boa partida, o Adams, mas você olha a seleção mexicana, e a seleção mexicana pode ter algumas boas individualidades, como tem nos seus clubes, alguns jogadores valiosos em termos de mercado nos seus clubes, mas a seleção mexicana, você olha ele jogando, não tem nada. Você não tira muita coisa da seleção mexicana. Parece que são 11 jogadores que se reuniram lá para fazer um rachão, uma festa lá, uma confraternização e vão jogar bola, porque você não vê nada de um time que dava, sim, para apresentar um outro futebol, porque tem jogadores de um nível, muito mais jogadores de nível que você pode cobrá-los do que eles estão fazendo na seleção mexicana. Então, uma situação bem complicada da seleção do México, e hoje os Estados Unidos, ele anda com grande vantagem sobre a seleção mexicana. Tá aí. Não era para estar aí, exatamente. Não era para estar aí, né? Exatamente. Os hondurenhos podem ter ficado tristes pela perda da vaga da Copa América, mas dói mais, né? Porque lembra que era para estar na Copa América, não precisava nem jogar com Costa Rica, teve que jogar com Costa Rica e foi eliminada. A Honduras está na Costa Rica, na Copa América, independente do jogo contra a Costa Rica. Mas é engraçado, justamente por isso, porque o México é um país que historicamente é ligado ao futebol, né? Desde lá do começo das primeiras Copas, está sempre na Copa do Mundo, enfim, tem essa tradição, apesar de ser uma seleção que nunca conseguiu desenvolver aquilo que a gente espera pelo nível que há o futebol mexicano, enquanto os norte-americanos têm esse processo aí há 20, 30 anos, né? Depois da Copa de 94, que a gente vê uma evolução no futebol norte-americano, e a gente vê chegando nesse nível, né? Como você falou, botar o México de freguês, botar o México na roda. Se não, os primeiros anos ali de evolução dos Estados Unidos como uma seleção nacional, que o México sempre ganhava, né? Naquela época que o Chicharito brilhava na seleção, que o Dos Santos brilhava na seleção, que era sempre aqueles gols de finais de Copa Ouro, principalmente, né? Do México bater nos Estados Unidos, era uma coisa. Agora a gente já vê isso completamente invertido. E fica aqui mais uma vez o lamento pela Jamaica, né? Porque não só perdeu a classificação com o gol nos acréscimos, mas foi um gol contra, aos 51 do segundo tempo. Ou seja, é muito doloroso. Então, quase quem conseguiu parar foi a Jamaica. Então, isso já deixa um olharzinho. A Jamaica venceu o Panamá na disputa de terceiro lugar por 1-0 também, a gente tem que recordar isso. Mas fica aí quase que a Jamaica pronta, mas os Estados Unidos seguem soberanos na Liga das Nações da CONCACAF. Vamos ver como vai ser na próxima edição, lembrando a próxima edição da CONCACAF Nations League começa no mês de agosto. Essas seleções, né, o México, os Estados Unidos, o Canadá e agora o Panamá, eles ficam esperando, né, a primeira fase. Eles não disputam a fase de grupos e entram depois na fase final, igual foi nesse ano, né? Eles acabaram ficando esperando ali, e depois foi no mês de novembro, né, que foi disputada ali a fase final, lembrando que a Liga das Nações da CONCACAF é disputada no formato suíço, para alegria de ninguém, porque aquele formato é horroroso em 4 jogos, é horroroso com CONCACAF, é horroroso, e digo mais uma vez, é horroroso, porque ano passado Cuba estava para se classificar e teve que jogar 2 vezes seguida com Honduras, e não faz nenhum sentido isso, é horroroso. Enfim, deixa aqui só primar mais uma vez que é horroroso o formato da Suíça dentro da Liga das Nações da CONCACAF, que
reinicia em agosto, com finais previstas para março do ano que vem, com Estados Unidos, Canadá, México e o Panamá, dessa vez esperando quem chega da fase de grupos. Tá certo? Fechamos aqui mais uma edição do nosso podcast, edição 62, falando sobre essa data FIFA na CONCACAF. Como já falamos, no mês de junho tem, antes da Copa América, tem eliminatórias para a gente ficar de olho, então vai ser legal acompanhar essas eliminatórias também, acompanhar a Copa América, claro, que vai envolver CONMEBOL e CONCACAF. A gente vai ter uma cobertura especial aqui no Ponte Verde, e você é nosso convidado para acompanhar toda essa trajetória até lá. Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde, não perca nenhum detalhe da nossa cobertura. Também, se você não está inscrito aqui no Spotify, no YouTube, siga a gente, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, participe da interação se você está escutando no Spotify. Se puder, nos apoie financeiramente, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente. Se não puder financeiramente, compartilhe o podcast, todo o material, todo o conteúdo do Ponte Verde com os seus amigos, nos ajude a crescer, a chegar em cada vez mais e mais pessoas, tá certo? Eu agradeço o César Mairink, mais uma vez estar aqui conosco nessa parceria. Valeu, César, e a gente fica na guarda aí de junho para o começo dessa segunda fase eliminatórias da CONCACAF. Obrigado, Gabriel. Novamente estar aqui no podcast. É muito legal o podcast Ponte Verde, um podcast que fala sobre as seleções, então é bem legal. Obrigado pelo convite, novamente. Aceite sempre que tiver disponibilidade, vai ser um prazer participar, e obrigado a todos que nos escutaram e compartilhem esse podcast, o podcast com conteúdo bem interessante para quem gosta de futebol. Exato. Então, fico no aguardo, como falei, a gente está fazendo essa análise, essa passada da data FIFA de março. Ainda falta um podcast, a gente já falou sobre eliminatórias asiáticas, eliminatórias, os Jogos do Brasil, eliminatórias da CONCACAF hoje, vai ter um passando a limpo tudo que rolou. Então, fica ligado que vai sair nos próximos dias. E, claro, a gente se vê na próxima. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!